A palavra de Deus é viva e eficaz, é poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se, você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível em nosso aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos com muita expectativa receber tudo aquilo que Deus tem para nós nesse ano como Jesus. Vamos ler a palavra e depois a gente já ora e entra aqui na mensagem. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 35. Lucas 35. Você pode abrir a sua Bíblia aí do celular ou a sua Bíblia física aí, mas abra a sua Bíblia. Lucas capítulo 35. Deixa eu abrir aqui. Lucas 25. Lucas 25. Lucas 24. Tem que avisar que está errado aqui, tá? Está errado no esboço. Então vai aparecer errado aqui no GC, provavelmente. Beleza? Lucas capítulo 24. Abra sua Bíblia aí. Lucas 24. Ok? Nós vamos ler do verso 13 ao verso 34. Vamos lá. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E eles lhes perguntaram: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe as coisas que estão acontecendo nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram tudo o que tinham visto, tudo acerca da visão do anjo, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicaram-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois já é noite, a noite já vem, o dia já está se findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu-lhe graça, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntou-se um ao outro: não estava queimando no nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos impunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, obrigado, Jesus,
por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é poderoso. Obrigado porque o Senhor é justo. Obrigado porque o Senhor é fiel. Nós te louvamos, Pai, pedimos ao Senhor, fale ao nosso coração, Pai, de uma maneira poderosa, Pai. Que o Senhor venha sobre nós, Deus, que nós possamos estar com os nossos ouvidos atentos à Tua palavra e que nós possamos sair deste lugar com a convicção de que escutamos a Tua voz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar no seu lugar. Nós já estamos no mês de junho. Gente, nós estamos no mês 6. Pensa, praticamente metade do ano. Metade do ano aí vai dar mais ou menos dia 2 de julho. Mas no mês 6 a gente já começa a ficar mais reflexivo, é ou não é? Das coisas que nós estamos fazendo, das coisas que estão acontecendo, das coisas que não aconteceram na nossa vida. E às vezes há um sentimento no nosso coração, sabe? Parece que a gente está perdido. O mês 6 chegou, nada do que a gente planejou aconteceu. Você fez dieta 2 dias, depois você abandonou. Não é? As coisas foram acontecendo e você foi vendo, sabe, as coisas passando. E o sentimento que dá às vezes é que parece que nós estamos perdidos. Gente, andar perdido é algo muito ruim. É muito ruim estar em um lugar sem saber onde você está. Você já teve essa sensação? Quando eu era criança, não é? Eu não posso reclamar nada do Zion. Porque quando eu era criança, assim, uma das aventuras que nós fazíamos era entrar nessas lojas de departamento, nessas mega lojas, não é? E se esconder embaixo das gôndolas, sabe, das roupas. Você já fez isso quando você foi criança? Aí você entra debaixo das gôndolas ali, e a sua mãe vai vendo roupa, vai vendo as coisas, não é? E quando você sai de dentro daquela gôndola, você não vê mais a sua mamãe. Você falou, eu estou perdido, cara. Vão me roubar, me sequestrar, não vai ser bacana o que vai acontecer. E você fica muito mal, até que você consegue avistar sua mãe ou seu pai, e parece que vem um sentimento assim, meu Deus, obrigado, porque eles não esqueceram de mim. Gente, às vezes existe um sentimento no nosso coração, sabe? Parece que a gente está em meio de gôndolas, de coisas, e são tantas coisas que acontecem na nossa vida, que é um sentimento que nesses 6 meses, até esse mês, nós não estamos vendo Jesus fazendo algo que nós gostaríamos de ver na nossa vida. Mas isso não significa que Jesus não está fazendo. Isso significa que Jesus talvez não esteja fazendo do seu jeito. É exatamente os sentimentos dos discípulos. Gente, não tem uma explicação lógica, ok? Para os discípulos irem para Emaús, porque Jesus havia dito que reapareceria em Jerusalém. Então a caminhada não deveria ser para Emaús, mas para Jerusalém. E eles então pegam uma rota, sabe, perdidos. Não tem uma explicação por que eles estão indo para aquele lugar. Eles estão perdidos. Havia uma palavra do próprio Jesus aonde eles deveriam estar. Mas mesmo em meio às palavras, sabe, as frustrações, a maneira que aconteceu, os fatos como aconteceram, eles ficaram perdidos. E talvez seja isso que você precisa ouvir nessa tarde. Gente, eu disse algo para você. Não falta palavra e direção do céu para você nessa tarde. Talvez o que está faltando para você é só abrir os seus ouvidos espirituais e decidir escutar aquilo que Jesus Cristo está dizendo para você. Jesus às vezes está nos falando, mas nós estamos tão, sabe, imersos no caos, que nós não conseguimos escutar a voz do Mestre. Pensa como isso é forte. Gente, a palavra de Deus diz que as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Mas o caos era tão forte que eles não reconhecem a voz de Jesus. E às vezes nós damos mais importância para a voz do caos, para a voz das coisas à nossa volta, do que para a voz de Jesus. E parece que nós estamos sozinhos, mas a verdade é que você nunca esteve sozinho. Jesus Cristo está com você. E 2026, até o final deste ano, nós queremos profetizar sobre a sua vida. Você vai viver o sobrenatural de Jesus em todas as áreas da sua vida. Não vai faltar direção para você a partir de agora. Talvez o que vai acontecer nesses próximos meses é um recalcular de rota na sua vida. Você vai ter que recalcular a rota. E não tem problema recalcular a rota.
O problema é insistir no caminho errado. Não tem problema, sabe, ter que parar um pouquinho, respirar e recalcular aquilo que está acontecendo. Então vamos lá. Quando estamos no caminho, nós precisamos contemplar o que está à nossa volta. Verso 13 a 15 fala o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou-se e começou a caminhar com eles. Sabe o que acontece muitas vezes na jornada da nossa vida? Nós perdemos a oportunidade de contemplar aquilo que está acontecendo. Eu estou lendo um livro do John Eldredge, que ele fala sobre isso. E sabe por que eu estou pregando isso para você essa semana? Porque eu apliquei isso na minha vida essa semana. Eu precisei aplicar essa contemplação no caminho. Eu estava tão, imerso, nas minhas coisas, na minha cabeça. E aí eu estava lendo o livro, chegou esse capítulo: contemplar em meio aos desafios. E ele fala assim no livro: você já percebeu que existe beleza no cotidiano da vida? Você já percebeu que existem coisas belas acontecendo, mesmo em meio a uma rota de caos? E às vezes Deus quer falar com você através dessa contemplação, e você está querendo só ouvir, algo, mas Deus está falando com você através do que está acontecendo. E eu fiz algo essa semana. Eu parei o que eu estava fazendo, deixei o celular, e lá onde eu moro tem um pequeno bosque assim, Onde eu moro tem um pequeno bosque assim. Gente, eu já passei por lá milhares de vezes, passeando com o cachorro e olhando mensagens. Mas eu nunca tinha parado para contemplar. Mas existia um caos dentro de mim, Mas dessa vez eu peguei e deixei todas as coisas e comecei a andar ali. O caos foi baixando e eu fui olhando, as flores, as coisas. Falei, uau, Jesus está aqui. E eu fui vendo coisas que eu posso depois fazer. Eu vi que naquele bosque tem acerola, tem néspera, aquela ameixa amarela. Falei, cara, eu já passei aqui milhares de vezes e eu nunca tinha enxergado isso. O caos te tira a capacidade de contemplar a beleza do caminho que você está caminhando. E talvez o que você precisa fazer agora é parar um pouquinho e contemplar, a beleza de Deus. Nós temos desafios na vida, mas já pensou se os discípulos não estivessem discutindo e só falando, mas eles estivessem contemplando? Uau, realmente Deus é poderoso. Uau, olha que bonito. Olha essa tâmara. Olha isso aqui, que lindo. Olha essas coisas. Deixa eu dizer algo para você. Você quer entrar no caminho certo? Comece a contemplar aquilo que Jesus Cristo está fazendo no caminho. Não perca a capacidade de enxergar o belo em meio aos desafios da vida. Você quer ver uma coisa mais bela para contemplar do que a imagem e semelhança de Jesus? Gente, a gente não precisa ir longe. Só olha para a pessoa que está do seu lado. Não precisa falar nada, porque falar é chato demais. Mas olha aí. Olha um pouquinho. Não, olha um pouco assim. Olhou? Você olhou para alguém? Estou olhando aqui para o irmão aqui. Você está olhando para alguém? Olha que coisa bela. Nós somos diferentes, não somos? Uns têm bastante cabelo, outros têm pouco. Uns usam óculos, outros não. Mas quando você olha para a pessoa, olhando para Jesus, você não está olhando só para um ser, você está olhando para a própria imagem e semelhança do Criador.
você não olhou para o irmão, você acabou de olhar para o próprio Cristo, olhando para a pessoa que está do seu lado. E às vezes nós perdemos essa capacidade de enxergar coisas assim. Será que não é hora de você contemplar no seu cotidiano aí as coisas belas que Jesus está fazendo? Spurgeon diz o seguinte: se você quer ver a mão de Deus em sua vida, pare de olhar para os problemas com os olhos da carne e comece a contemplar a sua providência com os olhos da fé. Comece a olhar o que Jesus está fazendo, em vez de olhar só aquilo que Ele não está fazendo. Tem esse olhar, sabe, de contemplação. Segundo, tomar cuidado com as nossas emoções. Capítulo 24, do 17 ao 19. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. E um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo aqui, nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e diante de todo o povo. Eu não sei se você percebe, mas tem uma resposta áspera aqui. Você é o único cara que não sabe o que está acontecendo aqui? Você é a única pessoa que não está vendo? Você está em que mundo? Você não olhou nem o Instagram hoje de manhã? G1, nada? R7, nada? Você não está vendo as coisas que estão acontecendo? Você é o único cara que não sabe o que está acontecendo aqui. Gente, no caminho, quando nós somos tomados pelo caos, as nossas emoções tendem, sabe, a ficar ruim. Talvez o seu emocional está ruim, porque você não está tendo a capacidade de ver que Jesus Cristo está com você nesse momento. Eles foram tomados pelo caos ao ponto, sabe, das suas emoções. Eles começaram a olhar entristecidos. Talvez passou 6 meses aí quase. E você está resumindo o seu ano em coisas ruins. Não, está difícil mesmo, meu Deus do céu. Jesus de Nazaré, não, as coisas estão difíceis. Gente, eu quero profetizar algo, de verdade. Você vai desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus ainda em 2026. Eu sou criado na igreja, desde que eu sou muito pequeno. Muito pequeno. E pensa num negócio que eu sempre me incomodou. É quando perguntava, vou dar um exemplo aqui, né? As irmãs se encontravam, né? As irmãs da oração. Aí perguntava assim para uma irmã assim, né? Irmã Maria, como que você está? Irmã Maria, 80 anos. Irmã Maria, como que você está? Irmã Maria, não, estou na batalha, na peleja, na guerra. Gente, 80 anos, a irmã Maria, como que você está? Não, eu estou Não, o negócio aqui tá... Eu estou na batalha, meu Deus do céu. Está difícil. Gente, 80 anos na batalha? Eu quero desfrutar, sabe, no caminho. Eu já tive as minhas batalhas e tenho as minhas batalhas. Mas eu preciso entender que aquilo que sai da minha boca também, de alguma maneira, é aquilo que eu desejo viver. Como que está aí a sua vida? As pessoas perguntam para você, não está difícil, meu Deus do céu. Querido, dá uma olhadinha para o lado. Quando eu trabalho aqui na igreja, full desde 2012. E eu trabalhava em São Paulo antes. E aí um dia, o Max, pastor Max, é muito meu amigo. Um dia eu estava voltando de um cliente em São Paulo, o Max falou assim, cara, e como que você está? A gente estava falando no ligação. Ele falou, como que tá as coisas? Eu falei, cara, eu estou aqui na Avenida do Estado, não estou aguentando mais, cara. Eu falei, cara, tem um trânsito aqui na Avenida do Estado, cara. Cara, eu não aguento isso aqui, pelo amor de Deus, tal. Isso aí era 2011, mais ou menos. Aí o Max foi usado por Deus. Falou assim, mano, dá uma olhada para o lado aí. Eu estava no carro com ar-condicionado, automático. Falou, dá uma olhadinha para o lado. Falou, sempre vai ter alguém numa situação mais desafiadora que a nossa. Gente, eu olhei para o lado, eu não estou brincando, diante de Deus, um sol de arrebentar, de rachar a moringa.
sabe aquele carrinho que os caras fazem? Sabe o Fiat 147? Mas sabe quando o cara faz uma picape do 147? Tinham 3 caras dentro de uma picape 147. 3. Sem ar-condicionado, trabalhando, pegando peso. Gente, só se a gente olhar para o lado. Talvez as suas emoções, elas precisam entrar no lugar certo. Deus diz para nós em Gênesis que nós dominaríamos sobre todas as coisas, e a gente não consegue dominar as emoções. E eu quero lembrar você de uma coisa: emoção não se converte. Não tem conversão de emoção. Ah, Jesus, eu nunca mais quero sentir triste. É para o céu. Eu nunca mais quero sentir raiva de ninguém. Aqui na terra a gente vai sentir. Eu quero te dar essa notícia. Porque o nosso corpo não está glorificado. Mas no caminho nós precisamos cuidar das nossas emoções. Lembrar que na vida nós vamos ser frustrados. Acho que ele não está ali, né? Então dá para falar. É que o Zion estava comigo ali. Todo final de culto, de domingo, todos, gente, a gente fica aqui os 4 cultos. Todo final de domingo, na última celebração, o Zion fala para mim assim: papai, nós podemos comer um McDonald's? E às vezes eu falo assim: hoje nós podemos. No outro domingo ele fala a mesma coisa: papai, nós podemos comer um McDonald's? Eu falo para ele assim: Zion, hoje não. Ele fala para mim assim: o nosso dinheiro acabou. Então não, para a glória de Deus. Ainda há recursos para o McDonald's. E quando eu falo não, às vezes ele fica muito bravo. Sabe por quê que eu faço porque eu não dou? Porque pai também trabalha com frustração. Sabe, não falando sim para todas as coisas. E talvez no caminho, na jornada da sua vida, você está sendo frustrado pelo próprio Deus em algum sentido. Para que haja crescimento na sua vida. Talvez você está falando no caminho inteiro: nós temos dinheiro para o McDonald's, nós temos dinheiro para o McDonald's, nós temos dinheiro. E Deus está falando assim: hoje não é dia, hoje não é dia, hoje não é dia, hoje não é dia. É porque acabou os recursos do céu? Não, não é porque acabou os recursos do céu. É porque Ele quer nos ensinar algo através disso. Será que não é hora, sabe, de você realinhar as suas emoções e entender aquilo que Jesus está fazendo? Realinhar a expectativa. Timothy Keller fala o seguinte: o Evangelho não nos livra de emoções de tristeza ou dor, mas nos dá uma âncora para que essas emoções não destruam a nossa identidade ou guiem as nossas decisões. Então o Evangelho nos dá, sabe, essa certeza de que em meio a essas dores nós seremos, sabe, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro, render os nossos planos aos planos de Deus. E nós esperávamos que era Ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão dos anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Uma das coisas que nós precisamos fazer na jornada para realinhar a rota da nossa vida é render os nossos planos aos planos de Deus. Olha o que eles dizem: e nós esperávamos que Ele ia trazer redenção a Israel. Eles tinham um plano. Eles achavam que as coisas iam acontecer do jeito deles. Eles achavam que as coisas iriam acontecer daquele jeito. Gente, Jesus não trouxe redenção para Israel? Sim, mas não foi do jeito que eles estavam esperando. Porque talvez eles estavam esperando, sabe, uma produção de Hollywood. Eles estavam esperando algo, sabe? E a única coisa que acontece é que Jesus não está no sepulcro. As mulheres viram um anjo. Mas a frustração é tão grande que eles não conseguem acreditar. Gente, olha que interessante.
Jesus falou que isso iria acontecer com ele, beleza? Os profetas diziam que isso iria acontecer, correto? Mas quando as mulheres falam, ele faz o quê? Eles tomam um susto. Com algo que eles sabiam que iria acontecer. E talvez parte do que você está vivendo, de frustração, sabe, de se sentir perdido, é porque você até agora colocou os seus planos, e não os planos de Jesus. Você está caminhando com os seus planos, mas não nos planos de Deus. E você sabe, desenhou todo um plano, e colocou Deus no final de tudo isso. Eu falei isso aqui esses dias. Aí você vem para a campanha da vitória, para que Deus abençoe o seu plano. Mas na campanha da vitória, você já parou para perguntar assim: Deus, qual é o seu plano para a minha vida? A palavra de Deus diz que os planos de Deus são maiores que os nossos, que os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos. E você quer andar no seu plano. Talvez o que você precisa fazer neste mês é rasgar os seus planos e falar: Jesus, qual é o plano do Senhor para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? Quais são as coisas que o Senhor tem para a minha vida? Corte Boom diz o seguinte: não tenha medo de confiar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. Gente, você não conhece Deus? Quantos aqui já foram alvos de milagres? Quantos aqui já escutaram milagres? Você tem dúvida do que Deus vai fazer na sua vida? Ele vai fazer algo sobrenatural. A única coisa que nós precisamos perguntar é: Deus, qual é o seu plano? Quais são as coisas que o Senhor tem para mim? Quando nós falamos sobre planos e frustração, eu vou contar aqui porque a Michelle contou no seminário. Então, se a Michelle contou para pessoas que são de outra família espiritual, eu posso contar para vocês. Quando eu era mais jovem, bem mais jovem, eu tinha um plano de comprar uma chácara, uma Ford Rural 75, e morar num sítio. Esse era o meu plano. E antes de casar, eu comprei uma chácara, 5.000 metros. E depois que eu casei, depois de talvez um ano, eu estava passando em um lugar em São Paulo, ali na Avenida Interlagos, e eu vi uma Ford Rural 75. E eu orei assim: Jesus, se eu passar amanhã aqui, e esse carro estiver aqui, esse é o plano do Senhor para a minha vida. Eu cheguei em casa, falei para a Michelle, ela falou assim: mas vai estar lá, quem? Uma Ford 75. Provavelmente seja só para você. Eu fui lá no outro dia e o carro estava lá. E o cara falou para mim assim, eu falei um valor, ele falou assim, eu falei: Jesus, se eu falar o valor e ele aceitar, é o Senhor. Fiz prova, uau, como eu sou espiritual, cara. E ele falou: não, eu faço o valor que você está me pedindo. E eu levei o carro para casa. No resumo, minha vida mudou. E eu não pude morar numa chácara, porque eu sou pastor. E eu tive que vender a chácara. A Ford 75 eu vendi. Sabe o que aconteceu? Quem comprou não me pagou R$1. E eu tomei um prejuízo de muito dinheiro. Muito dinheiro. E eu fiquei frustrado. Eu perguntei para Deus: Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Deus, por que isso aconteceu? E a Michelle, é melhor ela pregar sobre essas coisas, porque ela fala dando risada, sabe? E eu ainda não consigo. Mesmo passando muitos anos.
E aí Deus falou algo para mim, no meu coração, e eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Deus falou algo para mim, falou assim: esse era o seu plano. Esse plano nunca foi o plano da sua esposa. Esse nunca foi o meu plano. E você está frustrado porque o seu plano não deu certo. E eu tive que engolir, chamar a Michelle, pedir perdão para ela. E olhar aquele olhar, sabe, que as mulheres fazem? É só a minha que levanta a sobrancelha assim. Pedir perdão para Deus. E sabe o que mais que eu tive que fazer para esquecer esse Ney? Ligar para a pessoa e falar assim: você não me deve mais nenhum real, você está perdoado por isso. Eu rasguei os meus planos. Mas eu decidi viver os planos de Deus. Talvez o que você precise fazer hoje é rasgar os seus planos. Mas uma coisa: ter um coração ensinável. Ele disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Gente, você está lendo bem esse texto? Jesus, no caminho, teve que dar uma aula de teologia para os discípulos. Jesus teve que falar para eles, sabe, coisas assim que eles já sabiam. E uma das coisas que nós precisamos ter no caminho, para estar no caminho certo, é ter um coração ensinável. É ter um coração, sabe, de barro, sabe, um coração moldável. Como que está o seu coração? Você está disposto, sabe, a falar para Jesus: Jesus, eu preciso, sabe, aprender com o Senhor. John Stott diz algo: o sinal de um verdadeiro discípulo não é o quanto ele sabe, mas o quão ensinável e submisso ele permanece diante da palavra de Deus. No final da nossa vida é sobre o quanto o seu coração é um coração ensinável. Não vai ter prova no céu, sabe, sobre teologia. Mas no céu nós vamos desfrutar da presença de Jesus. Talvez se você está, sabe, com o seu coração endurecido, e você precisa, sabe, ter um coração moldável, um coração ensinável, permanecer em Jesus mesmo em meio às dificuldades da vida. Quinto, ser bondoso em todo tempo. 28, 29, ao se aproximar de um povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Uau. Eles estavam moídos, mas existia algo no coração dos discípulos: bondade. Gente, não deixe que o caos do caminho tire a bondade do seu coração. E sabe, às vezes vão se aproximar pessoas no caminho difíceis. No caminho vão se aproximar pessoas novas. No caminho vão se aproximar pessoas, sabe, que nós vamos ter que ajudar. Eles até aquele momento eles não sabiam quem era Jesus. Eles achavam que, sabe, era um homem qualquer. E eles podiam ter falado: nossa, cara, o cara deu uma palestra na gente. O cara veio falando de teologia esse caminho inteiro. Deixa ele embora. Não, mas eles tinham um coração ensinável. E um coração bondoso. A bondade é uma marca, sabe, que nós estamos preparados para o recalcular da rota das nossas vidas. Madre Teresa fala o seguinte: não permita jamais que alguém venha a você e saia sem ir embora melhor e mais feliz. Seja a expressão viva da bondade de Deus. Gente, mesmo no caminho, sabe, nós precisamos continuar abençoando a vida das pessoas. Hebreus 13, 2 fala algo interessante: não se esqueçam da hospitalidade, da bondade. Foi praticando-a
que sem saber alguns acolheram anjos. Então no caminho continue com seu coração bondoso. Mesmo que o caos tenha batido na porta da sua casa, continue abençoando as pessoas. Não perca essa marca de Jesus na sua vida. Sexto e último, e aqui eu acabo. Quando estamos no caminho, precisamos sair da superficialidade. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Olha que interessante, gente. Quando eles estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e ele desapareceu. Jesus foi para a mesa só para compartilhar. O texto não diz que Jesus comeu. Diz que depois que ele partiu o pão, ele desapareceu. Mesa é um lugar de compartilhar. E uma das coisas que nós precisamos para estar no caminho certo é sair da superficialidade, sabe, dos nossos relacionamentos e ir para a mesa de profundidade com Jesus. Deixa eu dizer algo para você aqui de verdade. Eu não estou querendo pegar no seu pé não, eu só estou querendo te confrontar no sentido de criar algo em você. Tem gente mais preocupada em vir na ceia uma vez por mês para tirar foto do cálice e colocar no Instagram, do que vir para a mesa e sabe, receber daquilo que Jesus Cristo tem para as nossas vidas. E a ceia não é algo mágico, é algo profundo. E tem, sabe, o partir do pão, sabe, o compartilhar, o de escutar Jesus. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Nós partimos o pão, então que as escamas saiam dos seus olhos e você veja Jesus Cristo em todas as áreas da sua vida. Se lhe falta a visão de Cristo em alguma área da sua vida, isso acaba no dia de hoje. Profundidade em Jesus. Sermos profundos na mesa. Não tem como ser raso em um ambiente onde Jesus Cristo está. Dallas Willard fala o seguinte: a superficialidade é a grande maldição do nosso tempo. A presença de Jesus exige profundidade. Ela exige que paremos de apenas caminhar e comecemos a sentar e cear com Ele. Gente, não é só caminhar com Jesus, não. É desfrutar da presença de Jesus em meio ao caminho que nós estamos percorrendo. É parar um pouquinho, sabe, sentar com Jesus. Eu estou aqui desde terça-feira na conferência. E hoje foi algo muito bom que aconteceu comigo no almoço. Eu consegui almoçar em casa hoje. Arroz, feijão, carne cozida. Os meus filhos, a minha esposa, a gente dando risada, tomando um Guaraná Zero para equilibrar as coisas. Mas é na mesa que nós nos conhecemos. Eu quero declarar sobre a sua vida que essa caminhada que você está vai acabar na mesa de Jesus. Você vai ver Jesus Cristo no final de todas essas coisas. Você vai sair de Emaús hoje e vai caminhar para Jerusalém para ver Jesus. Você vai encontrar Jesus em todas as áreas da sua vida. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração. Que alegria ter tido você conosco nesta celebração. Que a palavra de Deus agora frutifique na sua vida. Mas antes, quero fazer alguns convites para você à luz do que você recebeu nesse tempo de celebração, em especial com a palavra da fé que você acolheu no seu coração.
Qual a sua resposta diante do que você recebeu? Eu quero primeiro perguntar a você se você, à luz da palavra, você quer assumir agora uma nova vida com Jesus. Então, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e entendeu que Ele é seu único Salvador, dê-me um sinal aí, então você pode se manifestar no nosso chat, dizendo que você tomou a sua decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor. Também pode ser o seu caso que você já é um cristão, só que você está afastado da fé. Você quer se reconciliar com Jesus, voltar para a comunhão da fé? Também deixe aí no nosso chat a sua decisão de reconciliação. Ou um terceiro convite é se você quer ser batizado. Nós também queremos ver você batizado e vamos entrar em contato para que você venha ser batizado ou aqui na colina ou em uma das igrejas da cidade ou também irmos até onde você está. Importante é a sua decisão. Você quer ser batizado? Talvez você foi batizado bebê quando infante e agora você entendeu que o batismo bíblico é um batismo precedido de uma decisão de arrependimento. Amém? Se você tomou uma dessas 3 decisões, aceitar Jesus, se reconciliar na fé, voltando para a igreja, ou ser batizado, deixe agora também aí o seu contato conosco no nosso chat e também tem o QR Code que você pode agora também preencher. Está na tela durante todo o tempo da minha fala aqui, seja qual for a sua decisão. Amém? Agora quero orar com você e pedir que você encaminhe o link desta mensagem para que outras pessoas possam também receber esta mesma palavra da fé que você. Convidar você para salvar o nosso canal, você se tornando um assinante, e todo domingo, seja às 10 da manhã ou às 19 horas, horário de Brasília, aqui pelo ICTV da nossa Igreja da Cidade, todos os domingos, 2 celebrações live para você, onde você estiver, porque afinal de contas, nós somos uma igreja em muitos lugares. Então, Deus abençoe a sua vida. E esperamos que você tenha uma semana abençoada. Também quero pedir a você que você interaja com tudo que a nossa igreja oferece para você. Nós temos GDC online, nós temos cursos online e você pode servir também como um voluntário no nosso campus online. Então use esse mesmo QR Code se você também quer um GDC, se você quer servir online e se você também quer conhecer mais dos cursos e ministérios da igreja da cidade e até mesmo pontos de partida e onde temos uma igreja presencial, tá bom? Entre em contato conosco. Vamos orar juntos? Pai do céu, obrigado por esta celebração, pela mensagem que não voltou vazia, por cada vida que está conosco e tomou uma decisão ao teu lado. Abençoamos os que hoje recebem Jesus, os que voltam para a igreja, os que serão batizados, os que farão parte de um GDC, a todos abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pedimos uma semana extraordinária para cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até a próxima semana. Muito obrigado.